Quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor, irmão Josué aí na África, Moçambique. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que o Senhor possa estar guardando e trazendo sobre a vida de cada um de vocês o amor divino e a esperança da salvação. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos daí, as irmãs, os pastores, a todos que fazem parte desta família de Cristo. Eu quero passar aos irmãos acerca da lição 4, que diz sobre Deus é Espírito. Deus é Espírito. Anotem João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana indagou: onde Deus pode ser encontrado? Sobre o Monte Sião ou sobre o Monte Gerizim? A questão, Jesus respondeu que Deus não pode ficar confinado a um lugar qualquer. Em Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, nos diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, eis que os céus, e até os céus dos céus, não te podem conter. Deus deve ser adorado em espírito, distinto do lugar. Não adianta querer adorar a Deus e dizer que Ele é adorado entre quatro paredes, em um templo, mas Deus é adorado dentro de você, em espírito e em verdade. Da forma de qualquer outra limitação de sacrifício e de sentidos. E em verdade, distinto de faltas e concepções e ensinos errôneos. Nós devemos estudar cuidadosamente as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 ao 16. Não podemos compreender ou conhecer a Deus, a não ser com a direção e ajuda do seu Espírito. Então, se não tivermos e se não formos uma casa do Espírito Santo, se ele não habita em nós, não tem como conhecer o Espírito Santo, não tem como conhecer a Deus. Por isso, Deus deve ser adorado em espírito. Em segundo lugar, Deus é invisível. O Espírito Eterno não pode ser visto senão em Jesus Cristo. Êxodo 32, 20. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Nunca ninguém viu a Deus, a não ser em Jesus Cristo. Em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Lucas 24:39. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus dizendo. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível. 1 Timóteo 1:17. Assim o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a honra e glória pelos séculos dos séculos. Então vimos que Deus é Espírito e que Deus é invisível. Em terceiro, a proibição das imagens. As imagens eram proibidas porque ninguém viu a Deus. Em segundo, nada na terra pode ser semelhante a ela. Então não podemos fazer imagens semelhantes a Deus para adorar. Temos referências bíblicas que os irmãos podem anotar. Deuteronômio capítulo 4, verso 15, 23. Isaías
capítulo 40, versículo 25. Êxodo, capítulo 20, verso 4. Jesus Cristo é a imagem expressa da sua pessoa. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim é que Deus somente pode ser visto na face de Jesus. Não tem outra maneira de conhecermos a Deus e vermos a Deus, senão em Jesus. As expressões antropomórficas são formas de falar de Deus, do antropomorfismo, da forma em que Deus se apresentava no Antigo Testamento. Fala-se de Deus como tendo mãos, pés, braços, olhos e ouvidos. Ele vê, sente, caminha e etc. Tais expressões em relação ao Pai, o Espírito Eterno, são para serem entendidas apenas no sentido de expressões humanas, usadas a fim de trazer o infinito para a compreensão do finito. Apenas através da expressão humana podemos entender Deus. Deus tem feito parte da vida do homem. Entretanto, temos tudo isto em Cristo Jesus. O homem é corpo, alma e espírito, mas ele é apenas um homem. De mesmo modo, Deus tem se manifestado a nós como Pai, na carne como Filho e agora no poder do seu Espírito. Nos três deuses, não são três deuses, não são três pessoas. Esta é uma expressão contrária às Escrituras e não deve jamais ser usada em referências a Deus. Mas há um Deus em uma tripla manifestação, um em três e não três em um. Assim em Cristo, Deus tem mãos, pés, braços, etc. E vê, sente, caminha e etc. Entretanto, isto é exato apenas a respeito de Deus em Cristo Jesus, manifestado em carne, porque Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é o sumário da verdade, desta verdade. Fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus, o Espírito Eterno primeiro, eterno. Segundo, invisível. Terceiro, intangível. 2, sem partes. 5, sem corpo. 6, isento de qualquer limitações. 7, aprendido não pelos sentidos, mas pela alma. 8, acima da percepção sensorial. E 9, um ser imaterial. Então nós vemos que isso, fora de Jesus, é Deus. Deus é invisível, Deus é espírito, Deus ele não se manifesta em imagens e todas as expressões de Deus estão em Cristo Jesus. Na próxima lição falarei sobre os atributos de Deus, a definição de atributos, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a imutabilidade de Deus, que Ele não muda, a eternidade de Deus, a relação entre a onipresença e a eternidade de Deus. Deus se arrepende? Você vai saber. Deus é amor. Deus nos odeia? Você vai saber. Deus é reto e justo. Então todos esses pontos nós vamos passar no próximo estudo. Eu estou um pouco atarefado aqui na minha casa, visto que a minha esposa vai ter neném logo essa semana, mas nós estamos trabalhando para ajudar os irmãos aí e correndo para ajudá-los na obra, para estarmos
juntos trabalhando para divulgar a santa e poderosa palavra do Senhor. Com essa pandemia, as coisas têm ficado muito difíceis em todo o mundo, para todos os irmãos, para toda a igreja, porque está difícil até para divulgarmos a palavra, pregar a palavra. É muita perseguição, é um começo de muita guerra sobre o cristianismo, mas nós fazemos parte de um povo que não volta atrás, de um povo que prega ao Senhor Jesus e se entrega por Ele. Então, nós estamos trabalhando para que o Senhor nos dê provisões para estarmos sempre prontos para trabalharmos para Ele. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos, essa família maravilhosa que temos aí em Moçambique, e também a minha família, mando um abraço. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu me coloco agora, Senhor, na Tua presença, juntamente com os irmãos ali de Moçambique, irmão Josué, que está fazendo parte dali desta obra, e como um intermédio aqui no Brasil, com a nossa pessoa. Então, meu Deus, eu venho te pedir por cada familiar ali dos irmãos que estão ali em Moçambique, que o Senhor possa trazer provisões aos irmãos ali, tudo que eles necessitam, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Encha eles com o Teu Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo a cada um deles, meu Deus, e que eles possam ser cheios, Senhor, do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, cura aquele que precisa de cura. Traga, Senhor, saúde àquele que precisa de saúde. Traga, meu Deus, o mantimento, a provisão para dentro da casa daquele que necessita. E que eles possam, meu Deus, ser tão cheios do Teu Espírito, que a Tua glória possa pairar sobre a vida deles ali. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.